A Vintage My Home Brasil, dirigida por Ingrid Rocha, é uma loja de antiques no Instagram com mais de 40 mil seguidores, caminhando para o 4º ano de atividade. O ponto forte é que ela virou de ponta cabeça o universo de comercialização, que a diferenciou das lojas de antiguidades virtuais ou físicas que existiam até então. Ingrid desenvolveu um modelo inovador, com música, aperfeiçoando a curadoria, a diversidade, a origem e a apresentação das peças. Conquistou rápida e inabalável reputação. E como ela gosta de dizer, objetos de época que contam memoráveis histórias. Olá, minha gente querida, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar as conversas com a Vintage sobre o fabuloso mundo dos antiques. Eu vou já começar a instigar vocês. Vocês sabem onde a porcelana foi criada? Muita gente pensa que foi na Europa. Não, não foi na Europa, foi na China. E o primeiro registro que se tem da porcelana é no ano 200, mas foi na dinastia Tang, século VI, que ela tornou-se o que nós conhecemos hoje como a porcelana translúcida, refinada, sofisticada, decorada de forma fabulosa, com pinturas lindas feitas à mão por artistas. E esse segredo foi guardado pela China a 7 chaves. O segredo da porcelana, que todos queriam descobrir e ninguém conseguia descobrir, era o caulim. O caulim é uma argila branca que poucos países têm. E sem caulim não se faz porcelana. Então, na verdade, para você fazer a pasta dura que transforma, né, uma peça como essa, rígida, você precisa do caulim e, evidentemente, outros elementos químicos. Mas sem o caulim não existe. E fornos em altíssima temperatura, acima de 1.200 graus. A Europa de então estava acostumada em queimar a 800, 900 graus a parte toda de vidraria. A porcelana feita na dinastia Tang, lá no século VI, era translúcida. Você virava ela assim contra a luz e via toda aquela translucidez, aquela beleza, aquela brancura, aquele glass. Esse glass que dá essa impermeabilidade é um esmalte muito especial. E um detalhe, são necessárias 2 idas ao forno para você fazer. Uma, a peça propriamente dita. E a segunda queima é a queima da pintura. Na época da dinastia Tang, usava-se muito o pigmento azul e branco, que os muçulmanos forneciam. Então, basicamente, a porcelana era branca por baixo, aquele branco vítreo, com o azul pintado com enorme delicadeza. Tinha toda sorte de objetos, de utensílios para a mesa, jarros maravilhosos, jarros de 1 metro de altura, 2 metros, peças absolutamente fantásticas. E vocês sabiam quem levou a porcelana para a Europa? Marco Polo, no ano de 1300, para Veneza, um centro comercial internacional que reunia comerciantes de todo o mundo. E a porcelana, então, virou um sucesso absoluto e total. Todos os reinos da Europa queriam a porcelana na sua mesa. Até então, eles usavam a cerâmica, que é extremamente porosa, então absorvia tudo que lá se colocava, caldos, gordura, então ficava uma coisa manchada, feia, metal, ou muitos reinos até comiam com as mãos, não como um hábito de comportamento, mas porque não tinham esses adereços, né, que se usavam à mesa. Então, Marco Polo chegou em Veneza com um bowl de porcelana.
E foi aquela maravilha. Por quê? Causou uma sensação enorme e chocou, né, digamos assim, todos aqueles príncipes, reis, rainhas, imperadores, tanto que na Europa ficou conhecida como o ouro branco. E uma história bastante interessante é que Augusto, príncipe da Polônia, eleitor da Saxônia, como se chamava aquela época, ficou absolutamente obcecado pela porcelana. E ele comprava, muito rico, um reino muito poderoso, e ele comprava navios inteiros de porcelana chinesa. Para vocês terem uma ideia, certa vez ele trocou um regimento de 600 soldados muito bem treinados por 121 peças de porcelana. Não era só para admirar e apresentar aos seus convidados, nos seus banquetes, enfim, nas suas recepções, aos embaixadores. Era também, ele olhava e queria entender como fazer a porcelana. Mas, obviamente, olhando, ele não ia descobrir. Então, lá foi Augusto, obcecadamente atrás de alquimistas, de montar uma equipe. Aí ele conseguiu um alquimista, um matemático, porque tinha que ter uma fórmula, porque não basta só o caulim, tem que ter também alumínio e outros elementos químicos. Reza a lenda que eles foram convidados, né, contratados para trabalhar. Mas diz que, na verdade, eles foram prisioneiros lá nos porões do castelo, com um grupo muito pequeno, para que o segredo não vazasse em caso de descoberta. Décadas desse estudo, e finalmente não é que eles conseguem. Por quê? Um jesuíta que andava ali pela China, os jesuítas andavam muito ali pela China pregando o cristianismo. Levou para Augusto, claro que recebendo, que era necessário o caulim para fazer a porcelana. E saiu então o primeiro protótipo, uma peça um pouco rústica, naturalmente, foi a primeira delas, assim, não era branca, não era translúcida, não era tão fina, não era tão refinada, mas finalmente ele conseguiu com que ela não saísse uma pasta derretida de dentro dos fornos. Na corrida de todos os reinos para descobrirem o segredo da porcelana, a França deu uma largada boa aí sobre os auspícios do rei Luís XV e sua amante favorita, a Madame de Pompadour. Já lá no reino de Augusto, ele conseguiu introduzir também outras cores, que não o azul e branco, conhecido à época como cebolinha. Eu quero lembrar que Augusto criou uma das manufaturas mais renomadas do mundo, a Meissen. E uma das características da Meissen é exatamente essa porcelana azul e branca, renomeada de cebolinha. Os chineses, evidentemente, não a chamavam de cebolinha. É um nome, inclusive, muito usado aqui no Brasil. Mas, enfim, ele já introduziu cores, grupos escultóricos, que a gente chama, que são aquelas bonecas que são as princesas, né? Todas sentadas, com cenas galantes, com os príncipes. Mas na França, com a Dama de Pompadour, foram criadas outras cores muito interessantes. O verde maçã, o roxo violeta, o rosa da Madame de Pompadour. Então, serviços inteiros com aquela borda rosada e toda envolta em ouro, porque os franceses adoravam ouro. Veja Versalhes, um palácio todo em ouro, feito por Luís XIV, rei do sol, que se considerava, né, o verdadeiro sol. Então, houve uma renovação muito grande na porcelana. E eles criaram a porcelana de Sèvres, até hoje uma porcelana estatal. Ela jamais foi privatizada, diferentemente da porcelana de Limoges, que é totalmente privatizada. E por que Limoges, que é onde eu queria chegar, enfim, foi a escolha de vocês, foi tão insensada? Primeiro que Limoges tinha muitas jazidas de caulim.
Então lá se instalaram muitas manufaturas, renomadas até hoje, como Bernardot, Revlon, e cada uma queria superar a outra na criação das peças. E um fator muito importante é que eles passaram a dar um valor muito grande também ao design, que até então não se dava esse valor. Limoges tem uma forte contribuição ao design na porcelana. Ao contrário de que muitas pessoas falam, que as pessoas falam, porcelana é Limoges. Limoges não é uma marca. Limoges é uma cidade da França, às margens do rio Viena, onde se concentraram dezenas de manufaturas importantes na confecção da porcelana. Então, Limoges ficou o centro ali, digamos, europeu, disputando com Dresden, né? A Meissen, de Augusto, a primazia pela elegância, pela tradição, pela qualidade. Mas Limoges saiu e ela criou o que ela chamava do branco de Limoges, Limoges White. E ela divulgava muito isso, porque a porcelana dela era uma porcelana sem nenhum tipo de ondulação, branca, vítrea. E os franceses, com aquele desbunde da corte francesa, que era cheia dos rapapés, dos salamaleques, de toda uma liturgia que girava em torno do rei, e queria peças maravilhosas para apresentar, porque o que não faltava ali em Versalhes era baile e festa. Então eles criaram bordas recortadas, bordas tiotadas, bordas esponjadas a ouro. O que é uma borda esponjada? É uma borda, por exemplo, essa aqui, ela tem um filete. Uma borda esponjada é literalmente como a gente fala, uma borda esponjada. Então, uma esponja, é evidente que é uma esponja específica, com um ouro específico para a porcelana, onde ele esponjava. Então não ficava só aquele círculo comum, redondo. Então eles faziam borda recortada, esponjada e um floral absolutamente maravilhoso. Eu acho inigualável o floral da porcelana de Limoges, da porcelana francesa, que difere em muito da porcelana alemã, da porcelana inglesa, por exemplo, do pouco que se tem, porque a Inglaterra ela era mais especializada na faiança, que não chegava a ser uma cerâmica, mas estava longe também de ser uma porcelana, era mais grossa. E não tinha o nível de sofisticação da porcelana de Limoges. E era austera como era austera a sua corte, como era austera a corte australiana. Então, Limoges criou peças fantásticas, com florais muito interessantes. Uma curiosidade, os jardins de Limoges são todos muito certinhos. Ali, se você pegar Versalhes, por exemplo, tudo recortadinho, geométrico, né? Com aqueles buchinhos, desenhos maravilhosos até. E, no entanto, na porcelana, eles usavam um floral solto, à semelhança dos jardins ingleses, que tinham muito mais variedades e mistura de plantas. Era uma coisa mais, digamos, mais solta, mais despojada. Então, esse floral francês, esse floral de Limoges, que é diferente de Sèvres. Sèvres era mais sériozinho também. Ficou assim famoso no mundo inteiro. Mas, simultaneamente, em Paris, criaram-se estúdios fantásticos de pintura de porcelana e uma especialidade em monogramas, porque a realeza queria, naturalmente, ou o seu brasão, os enriquecidos, os nobres, o baronato, queria o monograma da sua família. A aristocracia brasileira, por exemplo, só comprava toda a porcelana de sua casa, de sua mesa, de suas residências, na fazenda, na cidade de Limoges. Eles iam para Limoges, ficavam na França durante
5, 6 meses para escolher a cor, o monograma. Os monogramas eram assim, os mais sofisticados, normalmente feitos em Paris. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como essa aristocracia valorizava a porcelana de Limoges. O Conde do Pinhal, por exemplo, muito rico, tinha fazendas de café, ferrovias. Um único conjunto do Conde do Pinhal tinha 1.100 peças. Já imaginou um conjunto com 1.100 peças? Então era assim: 36 dúzias de pratos rasos, 30 dúzias de pratos fundos, 30 dúzias de pratos de sobremesa, travessas dos mais variados tamanhos, mais de 50, cremeiras, boleiras, doceiras, conchas, sopeiras. Então, esse era um conjunto, com o brasão dele e as cores. Então, ele tinha, assim, digamos, quase que o que hoje você imagina, uma casa para guardar porcelanas. Vinham para o Brasil de navio, em barricas, como eles chamavam, que na verdade são barris onde ela vinha empacotada em palha. E demorava bastante tempo, porque a viagem, a travessia aí do Atlântico já era longa. A viagem de ida, a escolha, o tempo, o monograma, a confecção, a aprovação, enfim. E aí eles voltavam, ou ficavam por lá passeando, porque eles adoravam Paris, a aristocracia brasileira se espelhava em tudo, era parisiense, o cristal também era Baccarat, o queridinho deles, né? Então, toda a aristocracia brasileira tinha à mesa porcelana de Limoges. Faiança, eventualmente, era usada no almoço na fazenda, ou até no dia a dia, mas jamais num banquete, jamais numa recepção, jamais num café à tarde com as amigas. Só porcelana e porcelana de Limoges. O Brasil taxava muito a porcelana de Limoges, mas Limoges em nenhum momento cedeu à tentação, assim como fez a Inglaterra, que cedeu, e a Alemanha também, de baixar a qualidade dos seus esmaltes, da sua pintura, da sua pasta dura, para melhorar o preço. Pagava a alta taxação que o Brasil impunha, porém não cedia na qualidade. E por isso, então, Limoges é incensada até hoje, renomada como uma das melhores porcelanas e mais bonitas do mundo. Um fator de emulação no desenvolvimento da porcelana de Limoges, inclusive, foram as exposições universais que ocorriam em Paris. Então você tinha ali peças absolutamente fantásticas e criações até muito inusitadas e diferenciadas. Digamos assim, a grosso modo, fazendo uma brincadeira, era como as escolas de samba aqui no Brasil. Cada um queria uma alegoria, uma peça, um design que os tornasse completamente diferente do que se produzia à época. A família Revlon tinha um esmero enorme e se apresentava com pompa e circunstância nessas exposições. E uma curiosidade sobre a família Revlon, que existe até hoje, a porcelana Revlon, e muitos usam o ditado, não basta ser Limoges, tem que ser Revlon, é que ela não era francesa, ela era norte-americana. Os Revlon se estabeleceram em Limoges e forneciam para o mercado norte-americano. E um detalhe significativo é que eles davam muita importância ao design. Essa peça aqui, por exemplo, é uma peça Revlon. Essa é uma peça toda com a borda em ouro. São mini flores maravilhosas. E tinha o carimbo da Revlon. E isso surgiu também muito nas exposições lá em Paris. As marcas
começaram a colocar o seu carimbo nas peças. Algumas delas chegavam a ter 3 carimbos: o carimbo da confecção, da manufatura da passadora, o carimbo da decoração e o carimbo de quem fazia, do ateliê que fazia o monograma. Então, a família Haviland, assim como Bernardot, que é outra família muito famosa, e outra manufatura muito famosa de Limoges, se esmerava na qualidade. Então, havia uma disputa. E, além da disputa dessas maiores, havia também a disputa dos ateliês menores, que não queriam ter grandes produções e exportar e nada disso, mas queriam peças diferenciadas, como o ateliê Eugene, que fazia umas xícaras lindas de café, por exemplo, cuja asa era um pássaro, com toda a penugem do pássaro. Tudo isso feito à mão, tudo feito no pincel. Havia uma perda muito grande, porque para você fazer uma asa com um pássaro, você imagina que havia muita quebra. E o interior todo a ouro. Essa inovação toda, essa tradição, auxiliou e muito a termos a porcelana que se perpetua até hoje. Mas muita gente me pergunta, e o Brasil? Onde é que o Brasil entra na era da porcelana brasileira? Entrou tardiamente, se compararmos que tínhamos porcelana ali desde o século VI. E foi pelas mãos da família Smith que existe até hoje. Mas a mãe da porcelana brasileira é a Mauá, que foi criada em Mauá por um grupo de empresários, Smith e sócios, que criaram uma porcelana de altíssima qualidade. Smith foi para a Alemanha, fez curso, treinou, aperfeiçoou-se, retornou ao Brasil, entrou na Mauá, lá ficou por alguns anos. Por algum motivo, houve a dissolução da sociedade e ele partiu por um voo solo, mas levou junto não só conhecimento, como todos os membros de sua família que participavam da fábrica Mauá. Isso foi um choque para Mauá, mas a Mauá permaneceu. A Mauá, inclusive, é uma porcelana muito colecionável e maravilhosa. Indico a todos que conseguirem encontrar, porque já não é produzida há mais de 60 anos. Mas a Smith continuou e criou a Real e criou a Esteatita, que são também 2 porcelanas muito colecionáveis, que têm conjuntos maravilhosos, inclusive conjuntos de peixes, que são muito disputados. E ela existe até hoje. Evidentemente, já não faz a pintura à mão como fazia naquela época. E depois nós tivemos aí também, no meio disso tudo, uma guerra, né? Nós temos que considerar esse fator, que impactou, inclusive, na porcelana, voltando um pouquinho, de Limoges, mas que ela soube se recuperar com novos mecanismos pós-guerra para continuar com a sua tradição e seu nome internacionalmente conhecido como uma das maiores e melhores porcelanas do mundo. Já dando um spoiler para vocês, eu vou antecipar as próximas temporadas. Voltarei ainda a falar sobre porcelana, porque a porcelana é um universo muito, muito, muito vasto, né? Tem a porcelana inglesa, que eu não entrei, a Royal Albert, que é a queridinha, aí também mundialmente afamada. Mas falarei de cristais, porque, como vocês sabem, a Vintage tem uma queda especial pelos cristais da Baccarat. Um cristal que está no nosso coração. Então, nós temos ainda muitas temáticas, como temos também a prataria. A prataria inglesa é absolutamente fabulosa. O boom da prataria inglesa no século XIX, na época vitoriana,
é verdadeiramente espetacular. Falarei também sobre a opalina, que é outra paixão. E eu tenho um pedido muito especial a cada um de vocês. Divulgue, partilhe o conhecimento. É super importante. Não só pelo conhecimento, e vocês também ajudam a Vintage, porque nós somos o que somos hoje, 45 mil seguidores no nosso mercado, que é um nicho, por cada um de vocês que botou o dedinho ali, apertou e seguiu a Vintage My Home Brasil. Fica aqui meu beijo querido, meu muito obrigado para vocês.